Fala rapaziada, tudo bem? Eu sou o Rafael Torres e a gente começa agora o nosso curso completo de redação do QG do Enem, visando a prova de 2015. E a gente começa esse curso olhando um pouco para trás, pensando nos dados que foram informados na divulgação das notas do Enem 2014. São dados que precisam ser avaliados, fazer a gente pensar um pouquinho. Esses dados que foram divulgados incluíram mais de 500 mil textos zerados pela banca do Enem. E quando mais de 500 mil textos recebem a nota zero, não é possível que a gente passe batido por isso sem avaliar que fenômeno é esse que fez com que esses zeros fossem dados. A falta do hábito da escrita, a maneira com que se lida hoje com redação, a gente pode trabalhar N fatores que poderiam ter motivado essa situação. Entretanto, tudo isso só pode ser discutido a partir de um ponto em especial, o que hoje o candidato tem chamado literalmente de redação, de redigir um texto. E é com esse objetivo do redigir melhor que a gente começa o nosso curso completo. E se você está esperando receitas prontas, e se você está esperando que algo seja colocado aqui sob o ponto de vista da preparação prévia, sem que você coloque a mão na massa, esquece. Você não pode deixar de considerar, logo nesse primeiro momento, um detalhe imprescindível. Existe um ser humano do outro lado. A maquinização do processo, se é que a gente pode dizer assim, ela é muito forte. Até porque são milhões e milhões de provas. Mas não esquece, talvez a redação seja uma das partes ainda mais artesanais desse sistema. O que faz com que a gente tenha que sim avaliar a subjetividade de quem está do outro lado. Mas, Rafael, não existem critérios para que essa correção seja feita? Sim, mas mesmo com esses critérios, a gente pode cativar o avaliador. E é com vistas a isso, buscando técnica, que existe sim. Então essa história de não tenho talento, não tenho dom, não sei escrever, esquece. A gente não está falando de um texto artístico nesse curso completo, a gente está falando de um texto com técnica, um texto organizado. E essa técnica, essas modalidades de construção, você pode adquirir? Sim, para isso existe o nosso curso. Associado a uma série de fatores que vão colaborar para que o seu texto seja avaliado de uma forma mais positiva, não só nas condições, nos critérios de correção, mas também na subjetividade, por que não dizer na humanidade desse avaliador, é visando a isso tudo que a gente começa o nosso curso completo. E eu sei, você que já teve alguma aula sobre as principais modalidades discursivas, já ouviu falar muito de dissertação, e por que não dizer das partes introdução, desenvolvimento, conclusão? O ensino médio está aí para discutir isso. O ensino fundamental 2 já fala a respeito. Mas espera aí, está faltando uma pergunta antes disso tudo. Se a gente vai falar de dissertação, a gente vai falar de texto. E o que é texto? Fala-se tanto a palavra texto, vulgariza-se tanto o conceito de texto. Entretanto, as definições são, ao mesmo tempo, as mais variadas e também as que mais fogem àquilo que você precisa dominar. E é exatamente sobre o que é um texto que a gente começa o nosso curso completo. Dá uma olhada no slide comigo. Uma maneira muito interessante de definir texto é buscar a própria história da palavra. Dá uma olhada lá. A palavra texto se origina de textum, e textum, olha que curioso, também gerou no português o adjetivo têxtil. Volta para cá, então quando você fala de têxtil, você fala de tecido, e falando de tecido, define para mim, o que é um tecido? São linhas. Ah, então quer dizer que se eu comprar 5, 6, 7 carretéis, eu já tenho, por exemplo, uma toalha, uma camisa ou algo do tipo. Não. Para que essas linhas venham a compor um tecido, eu preciso que elas sejam o quê? Costuradas, entrelaçadas. Volta para o slide.
E esse entrelaçamento de linhas compõe o tecido. E se a origem da palavra têxtil e da palavra texto é a mesma, alguma informação em comum, acredito que a gente possa depreender. Dá uma olhada lá. Se o tecido não é só a soma das linhas, mas as costuras entre as linhas, então eu falo de linhas entrelaçadas, como eu disse, costuradas. O texto também é um entrelaçamento. E se você perguntar por aí, a quem quer que seja, você vai perceber que a maior parte das pessoas vai associar o conceito de texto ao conceito de palavra. Então, muita gente definiria texto como, muitas palavras, um conjunto de palavras. Algumas pessoas, inclusive, já vão associar essas palavras a unidades maiores. É um conjunto de frases, é um conjunto de períodos. Pode até ser que a palavra e, consequentemente, a frase, o período, venham a ser formas para esse texto. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria que você entendesse que o texto não depende da palavra para existir. O texto é um entrelaçamento, como o tecido é, só que não de palavras. Fecha comigo lá. O texto é um entrelaçamento de dados. E esses dados a gente pode considerar como unidades. Então, num primeiro momento, entende comigo o seguinte: um texto é um entrelaçamento de dados, de informações. E esse entrelaçamento faz com que esses dados, essas informações juntas, construam uma nova unidade, uma nova identidade. E essa identidade é o texto. Fecha comigo lá. Por isso, essa composição, como a gente colocou aqui. Essa definição de texto faz pensar. Faz pensar, por exemplo, nas maneiras com que as pessoas constroem suas redações. Pensa comigo. Você pode ser aquele tipo de candidato que, quando faz redação, seja em que prova for, você produz a redação inteira de uma vez só. Você começa e não sai dali até que a última palavra seja escrita. Ou você pode ser aquele tipo de candidato que tem uma outra característica na produção. Faz um parágrafo, vai fazer outra coisa, depois volta, faz outro parágrafo e assim vai. O problema de quem faz a redação fragmentada é a possibilidade de comprometimento dessa unidade final, que nada mais é do que o que a gente viu, o resultado ao qual a gente deve chegar com a construção de um texto. Então, pensa nisso. Cuidado com a maneira com que você vem redigindo, seja o texto que for. Essa coisa de dividir em partes pode comprometer você se esse entrelaçamento final não for respeitado, tá claro? Cuidado com isso. A gente fala muito de introdução, desenvolvimento e conclusão. Sim, são partes com necessidades, com objetivos específicos. Mas esse entrelaçamento final não pode ser deixado de lado. E a gente está falando muito da redação, da dissertação argumentativa, que é a modalidade cobrada pelo Enem, historicamente, mas isso serve para quaisquer textos que façam parte da sua prova. Tirando o Enem, alguns dos estados em que vocês estão agora, ou mesmo provas de outros países, contam com questões discursivas e, às vezes, até textos maiores do que os textos com os quais o Enem conta. E isso faz com que, às vezes, pessoas percam pontos em interpretação devido à fragilidade da leitura. Então, para redigir ou para ler qualquer que seja a obra textual, já parte desse pressuposto. Soma de partes, associação entre partes, tranquilo? Interação com o texto. Julgou que algo é importante, destaca, porque a leitura dessa unidade final pode fazer com que partes isoladas que mereçam destaque, você, de repente, não dê a atenção devida. Interage mais. Eu percebo hoje que a relação, principalmente numa cultura como a nossa com o texto, ela é muito passiva. A pessoa vai fazendo uma leitura e empurrando com a barriga. E não toma cuidado em destacar aquilo que de fato é importante. São detalhes que parecem insignificantes no primeiro momento. Mas, na prática, você vai perceber
a diferença que pode trazer em termos de resultado final. Beleza? Volta lá comigo. Então, a noção de texto já está fechada. São os dados costurados que montam uma nova unidade. Esses dados, como a gente conversou, podem vir sob a forma de palavra, podem vir, por exemplo, somente com imagens. Se você parar para pensar num sinal ou num semáforo, dependendo de onde você esteja agora, o nome muda, aquilo é um texto. Porque através das cores eu consigo depreender qual o movimento que eu tenho que executar com o carro. Ou mesmo se eu não tenho que executar movimento nenhum. A charge, outras obras que não contam com palavra, tudo isso trata de texto. E a prova de linguagens entra nesse circuito por um motivo bastante particular. As pessoas têm dificuldade em lidar com a interpretação textual. Obviamente, porque elas nem sabem, num primeiro momento, ou não tomam o cuidado de entender o que é noção de texto. Então, sua próxima prova de linguagens, que, aliás, diga-se de passagem, também tem ficado bastante comprometida sob o ponto de vista da nota e tem sido um diferencial final bem significativo, já toma cuidado com que tipo de leitura você está fazendo. Aliás, nessa primeira aula, é uma pergunta que eu te faço. Você anda lendo bem? Porque uma coisa é decodificar a letra, uma coisa é entender, num nível preliminar, o que está sendo escrito. Mas será que você está interpretando realmente aquilo que precisa? E para que esse texto exista, tanto o seu quanto da banca, existem condições que devem ser obedecidas. Que condições são essas? Vamos dar uma olhada. Para que um texto funcione, eu preciso obedecer a intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Essas condições precisam ser obedecidas em, repito, quaisquer textos. Tanto os que você produz, quanto os que você analisa e interpreta. Saber essas condições pode ser um diferencial decisivo na produção de uma redação, cuja avaliação, diga-se de passagem, e é muito importante ressaltar isso, é comparativa. Por mais que haja critérios, por mais que haja senso de justiça na aferição da nota final, não tem como uma redação anterior à sua cria condições para que mesmo inconscientemente a sua redação seja avaliada. Exemplos práticos. Se a redação antes da sua apresentar erros sequenciais quanto ao uso de pronome, por exemplo, esses pronomes, mesmo que o avaliador não perceba, serão analisados de uma forma talvez mais intensa do que seriam caso não houvesse essa redação anterior. Rafael, não tem como eu saber como é que a redação anterior, a minha, foi para eu entregar a minha para o avaliador. Ok, mas tem como saber, por exemplo, o que mais se erra. E um dos encontros que a gente tem ao longo desse ciclo fala exatamente a respeito disso, dos erros estatisticamente mais cometidos. E quando eu falo das condições, repito, pouquíssimos são os candidatos, não só que falam e ouvem a respeito desse item teórico, como também o colocam em prática, tanto na produção quanto na análise. Aí pensando na prova de linguagens, de onde aquele texto foi retirado? A referência bibliográfica fala se é de um jornal, de uma revista, se acha que isso não faz diferença na produção como um todo? Faz. E isso é só o início das condições para que um texto exista. O que a gente vai fazer ainda nesse primeiro encontro é discutir essas condições e nessa primeira parte da aula a gente fala de duas dessas condições. Volta lá. A gente começa as condições de um texto a partir do que chamamos de intencionalidade. Resumindo, o que vem a ser essa intencionalidade? A intencionalidade, ela nada mais é do que o que se pretende expressar. A intencionalidade diz o seguinte: para que um texto exista, eu preciso, em primeiro lugar, entender que se quer expressar, se quer transmitir alguma coisa. E para que essa transmissão seja feita, eu preciso entender que são vários os objetivos com os quais um texto pode ser produzido. E esse objetivo, a sua banca, inclusive, esclarece e de uma forma incrível a partir do que a gente chama de proposta de texto. A gente vai falar um pouquinho disso melhor lá na frente, mas deixa eu dar uma olhada nos exemplos que eu trouxe aqui.
A propaganda, um depoimento e uma resenha crítica são textos diferentes e são diferentes uns dos outros a partir, em primeiro lugar, da intenção com que eles são produzidos. Dá uma olhada lá. A propaganda, por exemplo, ela tem como intencionalidade principal uma venda. E eu estou colocando entre aspas na medida em que, quando a gente pensa preliminarmente na palavra venda, já está associando a produto, a algo do material. Eu estou pensando em venda também como algo ligado a valores, a princípios. Então, só para diferenciar da venda simples, seca, como a gente conhece normalmente. Tá aí, eu tenho uma propaganda, eu tenho um objetivo com ela. Volta lá. O caso do depoimento. Ele já não prioriza tanto aquele com quem se fala e, por sua vez, dá um foco maior àquele que fala. A ideia de relato talvez prevaleça aqui. E quando você pensa numa resenha crítica, que é um texto bastante comum em nível acadêmico, talvez a prioridade seja uma avaliação a respeito de um determinado texto, a respeito de uma determinada obra, seja ela qual for. Essa é a intencionalidade. Entretanto, saindo um pouco da prova, pensando no seu dia a dia como um bom exemplo para isso, o querer expressar não é suficiente. Para pensar. Quantas vezes você já não teve um desentendimento, seja ele em nível familiar ou mesmo entre os seus amigos, com um ou com mais deles, por ter buscado dizer uma coisa e a percepção não ter sido aquela esperada? Então, pensa comigo, assim como acontece na vida, acontece na redação. Não basta querer expressar. A intencionalidade funciona na redação a partir do momento em que você já projeta que esse texto não vai para o nada, ele tem um alvo, ou seja, uma intencionalidade que busca a expressão precisa estar acompanhada de algum outro fator, que é qual? A preocupação de se fazer compreendido. Então, registra isso comigo. Volta lá. Não é só querer expressar. É fazer-se compreendido. O que leva a gente à aceitabilidade. Então, se a intencionalidade fala a respeito do querer expressar, a aceitabilidade, por sua vez, tem a ver com a recepção por parte do alvo do seu texto. Dá uma olhada lá para a gente fechar, então. A aceitabilidade é o critério de recepção. E para que isso aconteça, não basta que esse emissor foque num determinado sentido. É preciso que esse receptor compactue, concorde com esse sentido que eu busco gerar. Isso em redação é muito comum. Você jura que está expressando determinada ideia, mas você não pode esquecer que existe um receptor do outro lado, ou seja, o avaliador, que pode ter uma leitura completamente diferente daquela que você buscou gerar. Vamos colocar isso na prática? Dependendo do candidato, de repente opta por palavras que ele julga mais adequadas para aquele contexto. Mas será que aquela palavra vai ser entendida pelo receptor da forma com que ele buscou expressar a sua ideia? Mas, Rafael, eu vou ter que então tentar o tempo inteiro adivinhar o que o meu receptor quer que eu escreva? Não, para isso existem critérios de correção. Então, a única preocupação em relação à aceitabilidade que eu quero que você tenha é a seguinte: quem é esse avaliador? Qual é a formação dele? Quais são os critérios com os quais ele conta? A única coisa que eu busco é que você entenda logo de cara, não basta querer passar, precisa se fazer entendido. Então, para começo de conversa, não existe redação boa sem uma
vontade de expressar opinião, que é já o grande objetivo da dissertação, associado à preocupação de com quem eu falo através daquele texto. Fechado? As duas pontas priorizadas, a gente parte para as próximas condições, segunda parte da nossa aula. Até já. Fala, rapaziada! Na primeira parte da nossa primeira aula do curso completo de redação, a gente definiu o conceito de texto, vimos que o texto não se resume a um monte de palavras, uma do lado da outra, frases, períodos. A gente viu que o texto tem a ver com informação e com dado. E também a gente trabalhou nessa primeira parte duas das condições para que um texto venha a ser legítimo. A intencionalidade, o que eu quero expressar, e a aceitabilidade, o critério de recepção por parte daquele que lê o nosso texto, no caso a dissertação argumentativa. Entender que existe uma vontade de expressão, mas que ela precisa combinar com o que o receptor possa entender. Nessa segunda parte, a gente continua a ver condições de construção desse texto. Dá uma olhada comigo. A terceira condição que a gente precisa trabalhar é a situacionalidade. E o que vem a ser a situacionalidade? Em linhas gerais, a situacionalidade é o respeito ao contexto em que produtor de texto, receptor de texto e texto se encontram. Situacionalidade significa que nenhum texto pode ser construído sem que se avaliem as condições em que aquele texto vai circular. Exemplos práticos. Você está num velório, você está numa situação fúnebre ou em um cenário em que o clima, o astral não é dos melhores. Você vai soltar uma piada para tentar quebrar aquele clima? Será que com essa piada você consegue? Será que o contexto permite que aquela piada seja utilizada naquela situação? De repente você pode julgar por bem colocá-la na medida em que naquele cenário, por mais fúnebre que seja, algumas pessoas vão compactuar com o que você está fazendo e aí você alcança o objetivo, voltando para a intencionalidade. Mas, normalmente, a situação sendo fúnebre não vai permitir isso a você. Então, a situacionalidade, nesse caso, pediria algo mais solene, não tão ligado ao humor ou ao entretenimento, ou algo mais divertido, bem-humorado. Pensando numa redação de vestibular, que é o nosso grande objetivo, que situacionalidade é essa? É a situacionalidade de um texto mais formal, que atende a uma estrutura específica, cujas partes têm objetivos próprios. Então, vamos transformar esse contexto em uma espécie de um checklist aí? Dá uma olhada comigo. Pensar numa situacionalidade de redação Enem é pensar em formalidade. E quando eu falo em formalidade, eu estou me referindo basicamente a aspectos como gramática, tentar obedecer às regras gramaticais e os cuidados, obviamente, com o vocabulário. Será que eu tenho condições, dentro dessa redação, de contar com palavras de baixo calão, ou com palavras que, nem no nível do palavrão, mas que sejam informais? Será que cai bem? E aí uma outra reflexão em cima disso que eu acho imprescindível. Para pensar. Você acha que as suas ideias são mais legitimadas ou menos legitimadas quando, por exemplo, você usa um vocabulário informal? A gente fala muito de argumento, de defesa de opinião, quando discute, por exemplo, dissertação. Mas uma ideia que eu acho que passa batido por muita gente é o vocabulário, quando bem escolhido, interfere decisivamente na legitimidade da sua opinião, das suas ideias. Se você conta com um vocabulário mais informal, você não consegue passar tanto crédito com aquilo que você está expressando uma ideia que é sua. Mas, Rafael, será que é o vocabulário
que define se a minha ideia é boa ou não, existem textos informais extremamente conteudistas e que carregam consigo uma experiência não só textual, como de vida incrível. Eu me lembro, com frequência, falando a respeito desse assunto, de uma cena de um filme bastante conhecido, Cidade de Deus, em que uma das personagens explica numa aula na escola a respeito de um determinado dado científico, se não me engano, da geografia, ou enfim, da história. E a cena chama a atenção porque, mesmo com um vocabulário informal, aquilo consegue ser de uma expressividade tão grande, mas tão grande, que chama a atenção de quem está acompanhando o filme. Bacana, porque se trata de um filme, mas isso não pode ser a sua referência. O seu avaliador, dentre outros aspectos, considera, sim, o nível de vocabulário com o qual você conta. Então, a tua leitura é imprescindível, a tua leitura é fundamental, daqui a pouco a gente vai falar a respeito. Ter ferramentas com as quais você possa contar para construir textos com vocabulário mais formal. E um detalhe importante, eu não estou pedindo para você ser tão preciosista a ponto de fazer um texto que parece cheirar mofo, de tão velho vocabulário, mas que seja formal o suficiente a ponto de se fazer compreendido sem ultrapassar esse limite do bom senso. Então, isso é situacionalidade. É um avaliador com critério na mão e que, sendo bem sincero, está muito mais acostumado a textos com uma qualidade pior. Os dados desse último Enem só confirmam o que eu estou dizendo. Muitos deles, sim, não foram zerados pelo vocabulário, mas eu tenho a mais absoluta convicção de que a forma com que esse texto é produzido interfere, sim, numa avaliação. Deixa de legitimar o que, de repente, poderia ajudar a salvar um pouco mais essa nota. Então, vamos ter atenção ao contexto em que esse texto é produzido. Para pensar num outro detalhe também. Ele não é obrigado a saber de onde você está partindo. Será que você já parou para avaliar se todas as palavras com as quais você conta têm referência dentro do próprio texto? Ou será que elas partem de referenciais que só são seus e que o avaliador não tem como adivinhar de onde você partiu? Isso é muito mais comum do que você pode imaginar. Dá uma olhada. Vê se você já não passou por uma situação semelhante à que eu vou mostrar agora. Onde vocês estão, a peça vai começar. Calma, estamos aqui. Uma espécie de um diálogo que você consegue estabelecer por telefone com alguma frequência. Eu vou voltar para o diálogo e eu quero que você me ajude a entender o que a situacionalidade tem a ver com o exemplo que eu trouxe. Volta lá. Onde vocês estão, a peça vai começar. Calma, estamos aqui. Sabe qual é provavelmente a pergunta que se faz a partir do estamos aqui? Aqui onde? Esse aqui só tem como referência aquele que está falando. Quantas vezes em redação você não fez referência a momentos, a instantes que não tem como gerar referencial porque, por exemplo, o seu texto não se trata de uma carta, não está datado. Então, cuidado quando for construir referências do tipo semana passada. Tem muita gente que faz isso em redação. 3 meses, 4 meses, 5 meses atrás. Mas, Rafael, a prova tem 1 ano. Então, tem como o avaliador partir de pressupostos como 1 ano? Tudo bem, até tem. Mas convém dificultar o mínimo possível a vida do cara. O cara já não tem muito tempo para corrigir cada texto. Você ainda dá um referencial para ele, espacial ou mesmo temporal, que ele não domina? É muito complicado. Pensa que o referencial é tão somente aquilo que está sendo escrito. Isso colabora para a construção de um texto melhor. E fechando a situacionalidade, dá uma olhada. O texto, ele reflete a situação, só que ele não é uma reprodução exata. O texto nada mais é do que uma projeção. Rafael, explica. Quantas vezes um determinado evento não pareceu ir do céu ao inferno em termos de qualidade, a partir do momento em que você, por exemplo, ouviu 2 pessoas diferentes que foram a ele se referindo
a ele, ou ao que aconteceu nele. É impressionante como, às vezes, um mesmo acontecimento pode ser observado de duas ou mais formas completamente distintas uma da outra, a partir do referencial de projeção. É muito importante você entender que todo e qualquer texto não reproduz literalmente uma realidade, é simplesmente uma leitura dessa verdade. E o que você chama de verdade nada mais é do que a soma de todas essas leituras. Como é que isso pode ser útil numa redação? Simples, para que se tome cuidado com a construção de uma verdade absoluta que normalmente é muito condenável. Tem que se tomar cuidado para que você não parta de pressupostos que você considera como verdades universais. A defesa de uma opinião é uma coisa, você tem que ser convicto, você tem que ser firme naquilo que você está defendendo, até porque é o grande objetivo, ou agora a gente já pode usar outro nome, a intencionalidade da redação. Agora, cuidado para não partir de pressupostos, de lugares comuns, de sensos comuns que só prejudicam o seu texto. Os preconceitos, as generalizações, os estereótipos, cuidado. E é esse cuidado com a projeção é que eu gostaria que você tomasse logo de cara. Então, para pensar comigo. Objetivo, o que eu quero expressar, como o outro vai receber isso, em que contexto eu estou escrevendo. Leia-se critérios de correção, leia-se tipo de corretor. Se você fizer uma outra prova além do Enem, a banca provavelmente muda. Critérios, em parte ou totalmente, mudam também. Tem que ler edital de prova, saber que regras pautam a construção dessa correção. Isso não pode ser deixado de lado, porque com isso você não sabe quem te corrige e como se corrige. Cuidado com isso. Voltando para o quadro. E nossa segunda parte, ainda, levando em conta um outro critério, uma outra condição para a existência de um texto, que é a informatividade. Além de tudo, o que eu preciso para ter um texto? A preocupação com o volume de dados com o qual eu conto para a construção do texto. Ah, Rafael, no início da tua explicação eu já peguei tudo. A ideia é mais informação, certo? Nunca, cuidado com isso. Quando você estiver se referindo ao volume de informação com que um texto conta, não pode ser a menos. Até porque o avaliador espera que você mostre serviço, mas cuidado. Às vezes, dominar demais um determinado assunto pode fazer com que você tenha uma fuga parcial ou, por que não, total daquilo que está sendo pedido. Então, logo nessa primeira aula, eu te faço uma pergunta que nada mais é do que a proposta para uma reflexão. Será que você não tem construído menos em relação a dados do que deveria ou mais do que deveria numa tentativa de mostrar serviço que nem sempre acaba sendo a mais produtiva? Até porque, vamos lembrar, esses textos ou esses dados, perdão, eles só servem como construção para aquela intencionalidade. Então você tem que medir exatamente até que ponto o volume pode ir e a partir de onde ele deve começar a ser construído. Eu trouxe alguns exemplos de textos com maiores e menores volumes só para comparar ao que a gente está conversando aqui. Dá uma olhada. Pensa, por exemplo, numa charge. Normalmente trabalhada sob o ponto de vista da linguagem não verbal, não acrescenta muito em termos de informação, até porque normalmente ela se baseia em algo que já esteja acontecendo e seja de domínio social. Então, eu tenho uma baixa informatividade. Quando você pensa, por exemplo, agora numa reportagem, você está sendo informado a respeito de um fato e essa informação provavelmente responde a perguntas como: o que aconteceu? Quem esteve envolvido? Como os fatos se desenrolaram? Onde? Quando? Por qual ou por quais motivos? Eu estou acrescentando
mas sem aprofundar demais. Então, por isso, dá uma olhada. Eu teria o que a gente poderia chamar de uma média informatividade. Agora, pensa num artigo científico, pensa num texto acadêmico, pensa num texto em que alguém que estuda um determinado assunto tem objetivos de construção a médio e longo prazo, tendo visto e revisto aquele conjunto de informações inúmeras vezes, a tendência é que eu tenha muito dado para passar. Por isso, anota lá, uma alta informatividade. E uma reflexão importante a partir dessa condição textual. A informatividade, ela é melhor quanto menos você conta com aquilo que não é necessário, ou seja, o senso comum. Outra reflexão, essa primeira aula é cheia de reflexão para a gente começar, antes mesmo de botar a caneta no papel, a gente começar a entender como é que a gente vem se desenvolvendo como redator até aqui. Pensa comigo, você já parou para analisar a quantidade de dados completamente dispensáveis da sua redação? Será que toda e qualquer informação com a qual você está contando é realmente de valia para quem está lendo? O quanto você já não tem contado com aquilo que é óbvio, que você não poderia ou não deveria escrever na medida em que o avaliador já domina, já que é de conhecimento comum? Quanto, principalmente em partes como introdução, a gente não tem escrito sem necessidade? Será que a gente tem buscado entregar ao avaliador uma redação mais conteudista, uma redação que eu costumo dizer mais inédita, sob o ponto de vista de percepções novas, de dados relevantes, a relevância do que você está contando, será que está na medida? Para pensar, porque isso pode ser decisivo para a construção de um texto melhor. Então, uma coisa é informação, outra coisa, registra comigo lá, é o óbvio. E redações que se pretendem eficazes não podem perder tempo com o óbvio. A prova conta com inúmeros textos na parte de linguagens. Alguns deles, eventualmente, podem trazer informação para a construção da redação. Só que num segundo dia, como o do Enem, em que eu tenho linguagens, matemática e redação, a coisa é feita de maneira tão desconstruída, tão espaçada, que o candidato às vezes nem se dá conta disso. Aí já fica uma primeira dica. Por que não dar uma sobrevoada nos textos da prova de linguagens para ver se alguma coisa serve para o tema? Porque eu tenho certeza que no segundo dia você não vai conseguir encostar em outra coisa primeiro, a não ser no tema da redação. Porque a curiosidade vai tomar conta de você. É normal. O ano inteiro, quanto não se cogita? Recursos hídricos, ainda na época de eventos esportivos, Copa do Mundo, legado para a Copa, agora com Olimpíada na sequência, quanto não se cogitou? E aí eu recordo um tema como o do ano passado, sobre publicidade infantil, e o quanto não pegou as pessoas desprevenidas. Um assunto extremamente trabalhado sob o ponto de vista midiático, tanto a propaganda em si quanto as consequências, mas o foco em temas inegáveis, vamos chamar assim, esse foco acaba, de certa forma, desvirtuando a tua preparação. Então, para pensar nessas possibilidades, sim, porque de repente uma delas pode aparecer, mas abre um pouco a mente para que outras possibilidades também venham a fazer parte dessas suas listas prévias. Então, voltando à prova de linguagens, dá uma sobrevoada nessa prova, dá uma olhada nos textos, de repente alguma coisa pode ser útil, beleza? E aí essa segunda parte a gente fecha, falando a respeito desses dados, com a preocupação, resumindo, não entregar a mais, mas também não entregar a menos. E não entregar aquilo que o avaliador já tem. Não esquece, não entrega para ele um dado com o qual talvez ele já conte, já parta desse dado para análise do seu texto. Lembra que ele tem domínio, inclusive, da construção da própria proposta. E isso pode fazer toda a diferença. Na nossa terceira parte, a gente fala da última condição
para a construção de um texto e coloca tudo na prática em uma proposta Enem. Um abraço, até já. Fala, rapaziada, terceira e última parte da nossa primeira aula do curso completo de redação do QG do Enem. E nessa aula, nas duas primeiras partes, a gente discutiu noção de texto e algumas das condições para que um texto exista. A gente já falou da intencionalidade, ou seja, do que se quer expressar, da aceitabilidade, ou seja, dos critérios de recepção, de levar em conta com quem eu estou falando, a quem esse texto é dirigido, da situacionalidade, ou seja, do contexto em que esse texto é produzido, e a gente terminou a nossa segunda parte falando da informatividade, ou seja, do volume de dados com os quais eu devo contar para a construção de um texto melhor. Essa terceira parte fala, em primeiro lugar, da última condição para que o texto se desenvolva. Vamos dar uma olhada nela. É a intertextualidade. Volta para cá. Quando você bate o olho na palavra intertextualidade, talvez algumas palavras venham à mente, caso esse conteúdo já tenha sido dado em alguma série da tua formação escolar. Paráfrase, paródia, hipertexto, citação, muito disso você já deve ter ouvido. Entretanto, nesse primeiro momento, eu não estou preocupado com as subdivisões dela, não. Estou preocupado com a prática da intertextualidade na construção de uma redação melhor. Então vamos definir? Até porque, dentro do nosso curso completo, eu vou dedicar um encontro inteiro às subdivisões da intertextualidade. Deixa eu dar uma olhada na definição como um todo. Acompanha comigo. A intertextualidade, por definição, nada mais é do que a relação estabelecida entre textos. Um desses textos que fazem parte, né, dessa relação é a redação que você vai construir. E o outro, ou os outros textos que podem fazer parte dessa relação, são os que você consegue trazer como informação teórica, como preparação, como construção prévia para a redação de uma dissertação mais adequada aos padrões do Enem. Como é que eu consigo isso? De onde eu posso tirar conhecimento para a construção de uma redação melhor? Eu trouxe algumas referências aqui, dá uma olhada. Experiências comuns, frases de referência, conhecimento especializado, são alguns exemplos de onde você pode tirar textos, dados costurados, como a gente definiu, para que a sua redação se torne mais conteudista. Algumas palavras, para você que de repente já ouviu falar de dissertação, chamam um pouco mais a atenção. Por exemplo, volta lá, a palavra experiência. Mas, Rafael, falar em experiência não é falar do eu? E eu que já tive alguma aula de dissertação, sei que esse eu é totalmente improdutivo numa dissertação argumentativa. Ok? E, de fato, contar com a primeira do singular, e a gente vai confirmar isso aulas à frente, é extremamente nocivo. Entretanto, por que não pegar essa experiência e dar uma cara impessoal para ela? Você pode se utilizar de uma experiência vivida por você em determinado momento do teu cotidiano e transformar isso numa terceira pessoa, seja ela do singular, seja ela do plural, falar a respeito de um alguém ou de pessoas que passaram por aquele processo. É só tirar o eu, a experiência é válida da mesma forma. Então, é uma possibilidade intertextual, sim, você contar com experiências comuns socialmente falando. Agora, além do teu eu, das tuas experiências, das experiências que você viveu, dá para tirar mais de onde? Dá uma olhada. Frases de referência. Frases de referência são citações, são palavras ditas por especialistas ou por pensadores ou por gente que já gastou o seu tempo discutindo aquele assunto. Por isso, é imprescindível você dar o valor adequado a dois pontos
muito importantes, não só para a construção de uma redação melhor, como também para a prova do Enem como um todo. Dá uma olhada. Eu estou falando em especial da filosofia e da sociologia. Eu, nesse instante, proponho a você uma nova maneira de enxergar essas duas disciplinas. E que maneira é essa? Ferramentas para a construção de uma redação melhor. Quando a filosofia e a sociologia passaram a fazer parte realmente da prova do Enem, isso causou uma redução significativa na média das notas, por N fatores, que vão de faltar esse tipo de conteúdo na formação do ensino médio a, mesmo com a presença deles, uma certa desvalorização por parte do próprio candidato. Você agora, já nesse contexto de 2015, percebe o quanto as duas disciplinas, do ponto de vista da nota final, podem ser significativas. Mas eu queria uma outra análise. Eu gostaria que você analisasse a filosofia e a sociologia como duas ferramentas incríveis de verificação de informação quanto a entendimento de fenômenos que, na redação do Enem, podem fazer toda a diferença. E tem como eu provar isso? É só você pegar os temas dos anos anteriores. O caráter tanto sociológico, percepção coletiva, quanto no nível do indivíduo. Até porque, para que haja essa coletividade, eu parto de várias individualidades. Então, não ignora a possibilidade de contar com essas duas ferramentas como instrumentos de entendimento, não só dos fenômenos que elas estudam, mas do que uma redação como a do Enem pode cobrar. E além de filosofia e sociologia, volta lá. Essas frases de referência associadas a esse conhecimento especializado, isso tudo pode ser extraído também, sabe onde? Em alguns sites, que eu vou chamar de maneira grosseira de confiáveis. Você sabe que a internet é o território para tudo. Desde a informação mais confirmada, adequada, bem redigida, ao que há de pior, de maior cogitação e menor prova possível. Então, se você garimpar, se você for com cuidado a boas fontes de informação, eu tenho certeza que você pode, ao longo do teu ano, fazer leituras que, num primeiro momento, podem ser completamente descompromissadas. Entretanto, no fim das contas, essas leituras podem resultar em mais informação para a construção de um texto melhor. Que algumas indicações eu posso te dar, sem dúvida. No que diz respeito à mídia, a gente fala muito de órgãos de comunicação de massa quando de certos temas, ou da redação como um todo, até porque, para você se informar, em grande parte, você conta com esses órgãos de mídia, com esses órgãos de comunicação. E por que não lembrar que esses órgãos atendem a interesses específicos e esses interesses específicos influenciam diretamente na construção de uma notícia, de uma matéria. Um site que eu indico sempre nas minhas aulas presenciais e hoje eu tenho prazer de indicar numa aula como a do nosso curso completo, é um site chamado Observatório da Imprensa, www.observatoriodaImprensa.com.br. Para quem não conhece, é um projeto da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, feito por jornalistas falando sobre jornalismo. É interessante porque, e aí eu te desafio a isso, você nunca mais vai ler, ver ou ouvir um jornal do mesmo jeito. Você tem uma espécie de um blog aberto, óbvio que tem alguma seleção, mas uma participação bastante pulverizada e multiplicada, muita gente boa escrevendo lá a respeito de como se tem feito imprensa hoje em dia. Muito bacana, para estimular o seu senso crítico em relação a como você tem apreendido as informações
na sua casa ou no deslocamento para a sua escola, ou enfim, como a gente tem buscado informação hoje, que é de praticamente toda e qualquer forma, em todo e qualquer lugar. Então o Observatório da Imprensa é uma excelente dica de site para se informar melhor e buscar entender melhor a imprensa. Os portais de notícia continuam a ser boas referências. E aí, praticamente todos eles. Lógico, com o filtro do qual a gente falou. E algumas revistas também bastante interessantes, tanto do ponto de vista teórico quanto linguístico. Esse é um detalhe importante. Cercar-se de boas leituras também significa apreensão de vocabulário. Às vezes falta a palavra, né? Quantas vezes você já não se viu em situações como, poxa, eu sei o que dizer, mas eu não sei como. E a falta do como muitas vezes tem a ver com a falta do vocabulário. Os sites, os portais de notícia, eles tomam um cuidado, pelo menos em sua maioria, eles tomam um cuidado com a correção linguística. Alguns deles, grandes, aí mais ligados à área de entretenimento, nem tomam tanto esse cuidado. Mas os de notícia, sim. Então, outra indicação são os podcasts, são essas gravações que ficam à disposição na internet e que você pode ter acesso a qualquer instante, saber o que está acontecendo, associar as informações do que está acontecendo a informações que você tem no nosso curso completo, numa aula como a de atualidades, história, geografia. Então, os sites, não só de notícias, os portais mais famosos, mas aí uma informação bacana para você, sites de rádio. Hoje no Brasil a gente tem inúmeras emissoras de rádio especializadas em notícia, notícia em tempo real, bacana para você refletir o mundo no qual você vive. Vou voltar para a publicidade infantil. Quantos não foram os exemplos no ano passado com os quais se poderia contar para a construção de uma redação melhor? A redação do ano passado tinha a cara da exemplificação, e essa exemplificação só poderia ser dada por aquele que dominasse o conteúdo, assistisse a comercial. Não estava no jornal não, hein? Estava no comercial, numa análise crítica da propaganda. E aí, será que o candidato teve isso? E isso você pode apreender com volume. Então, sites, portais de notícia, o Observatório da Imprensa, e ao longo das aulas eu vou dando outras dicas, vou mencionando outros que também são, ou poderiam ser, no mínimo, relevantes para a construção do seu texto. Fechado? E a gente fecha essa terceira e última parte da nossa primeira aula levando para a prática. Olha o que eu trouxe. Eu peguei uma proposta do Enem, exatamente como está escrita lá na prova física. E o que eu vou fazer contigo? Pegar essas condições e levar para a proposta em si. Como é que eu posso, antes mesmo de encostar a caneta no papel, já me preparar para o meu 1000 tão desejado? É o que eu falo. E eu até vou focar um pouco mais específico para você entender. Acompanhe o seguinte. A redação perfeita não existe. Porque pensar em redação perfeita é pensar que todos os receptores têm a mesma leitura plena para ela. Mas o 1000 existe. E eu posso garantir a você que esse 1000 começa na sua projeção textual e não na construção em si. Então presta muita atenção em como essas condições que eu acabei de discutir podem fazer a diferença para a formação de uma redação melhor. Quer ver? Vamos levar para a prática. Eu vou ler a proposta e depois eu adequo as condições. Fechado? Vê comigo. Com base na leitura dos seguintes textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo e argumentativo em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema: o trabalho na construção da dignidade humana, apresentando experiência ou proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Pega as provas anteriores e confirma o que eu vou falar agora. Praticamente 60% do que eu acabei de ler, se não for mais, hein, se repete. Todo ano. A gente vai discutir isso um pouco melhor lá quando eu falar a respeito dos critérios de correção, adequação ao tema. Lá a gente fala um pouco melhor sobre, mas
já dá para tirar alguma coisa desse texto que se repete com o passar do tempo a partir das nossas condições. Quer ver? Dá uma olhada. Como a gente conversou lá na primeira parte, a intencionalidade é o querer expressar. Rafael, onde está o querer expressar nisso que você acabou de ler? Sabe onde está? Eu te digo. Está aqui, ó. Texto dissertativo argumentativo. Está no fato de você produzir um texto com um objetivo específico. Sabe qual é? Oferecer opinião e sustentação para essa opinião. Essa é a intenção. Olha o quanto é importante o que eu estou contando agora. Porque para pensar. Quantas vezes você já não se viu em situações do tipo, não cheguei ao limite mínimo de linha, ou eu preciso encher um pouco mais esse parágrafo, e sai, por exemplo, trabalhando em cima de fatos que ilustram aquela ideia. Muito mais fatos do que ideias. Olha o quanto você está comprometendo essa intenção. A intenção é defender um posicionamento que foi exposto. Tudo que vem na sequência disso é em prol dessa defesa. Cuidado. A redação ruim começa no momento em que você escolhe a prioridade errada. E qual é a prioridade errada? A que a banca não pediu. Então não esquece, a defesa de um raciocínio é o objetivo prioritário. Nada é mais importante do que isso, ok? Se você começar com esse raciocínio, muitas das suas escolhas já serão diferentes e por isso melhores, ok? Volta lá. Segunda condição que a gente mencionou hoje, a aceitabilidade, é o critério do receptor. Você não sabe quem vai corrigir, mas você sabe que critérios essa pessoa precisa seguir para que a sua correção aconteça. Ou seja, se eu não sei se é alguém mais tradicional ou mais vanguardista que vai estar lá na minha correção, eu sei de onde essa pessoa precisa partir para que a minha nota seja dada. E eu vou dizer uma coisa, hein? Essa correção está sendo controlada de uma forma bastante intensa internamente. Os critérios pelos quais os avaliadores estão sendo avaliados, exatamente isso, os avaliadores estão sendo avaliados, esses critérios estão cada vez mais rigorosos. Os avaliadores, só para você ter uma ideia, a gente vai discutir isso um pouco melhor depois, eles são comparados a uma média em termos de correção da mesma redação, a questão da discrepância, já que a sua redação nunca é corrigida por uma pessoa só. Esse cara que corrige está sendo cada vez mais cobrado. A correção está cada vez mais justa. Tem discrepâncias, tem fugas, tem injustiças, como em toda avaliação, mas a média de avaliação tem sido bem melhor do que em anos anteriores. E essa aceitabilidade, fechando a ideia, a gente tem como notabilizar, tem como transformar em condição textual. De que maneira? Sabendo como se corrige, como se deve corrigir essa redação. Fechado? E sobre esses critérios de correção, a gente vai falar à frente também. Eu tenho uma aula só para cuidar disso. Beleza? Volta lá. Terceiro critério, situacionalidade. O contexto em que esse texto vai ser produzido. Olha o contexto lá. Norma culta escrita da língua portuguesa. Proposta de ação social que respeite direitos humanos. Olha a situacionalidade aí. Faz parte dos critérios de correção, faz parte do cenário formal em que você deve produzir esse texto. Isso é uma avaliação. Não tem como permitir que cada um escreva da sua forma. Para isso existe gramática. A uniformidade do discurso, não para sempre, mas nos contextos em que pessoas diferentes precisam se comunicar. A situacionalidade está, como a gente conversou, na formalidade e no atendimento aos demais critérios. Volta lá. Quarto, informatividade, o volume de dado. O trabalho na construção da dignidade humana. O que eu tenho sobre trabalho? O que eu tenho sobre dignidade? Para que a gente possa construir essa redação de uma maneira sólida. Será que eu não estou falando muito mais de trabalho do que de dignidade? Será que eu não estou falando muito mais de dignidade do que de trabalho? Onde você está concentrando a tua força em termos de volume de dado?
Será que, sendo o tema o trabalho na construção da dignidade humana, eu não deveria analisar isso de uma forma mais padronizada? Uma maneira mais nivelada, para que eu dê conta de todos os eixos? Isso talvez fizesse da minha redação uma redação melhor. Tem gente que concentra muito a atenção em uma parte, esquece a outra. Cuidado com isso. Fechando, a intertextualidade. Quanto não se falou de trabalho em aulas como geografia, entendimento do cenário mundial contemporâneo, a própria filosofia, a sociologia, aulas principalmente da área de humanas, quanto não tem falado, quanto não tem discutido a respeito do assunto, experiências pessoais, como a gente conversou, impessoalizando o texto, isso tudo poderia fortalecer e muito a construção dessa redação. Falando de experiência comum, só um exemplo, será que alguém não ficou desempregado na sua família? O quanto isso não interferiu psicologicamente na pessoa, no dia a dia dela? E aí, precisa dizer, eu tenho um tio? Não! Pessoas desempregadas podem passar por processos de comprometimento psicológico. Impessoalizou e usou uma experiência que, ao mesmo tempo em que você neutralizou no discurso, ela é extremamente pessoal. Então vamos transformar essa informação que foi dada ao longo de toda a aula, não só numa ferramenta de produção textual, como também para a resolução de muitas questões da parte de linguagens. Dá uma olhada nessa questão, nesse enunciado Enem. Você sabe que dengue mata, você sabe como combater, então você já sabe o que fazer depois de ler a revista. Mobilize sua família e seus vizinhos. Esta luta é de todos nós. Brasil unido contra a dengue. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Encha de areia até a borda os pratinhos de plantas. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Se você tiver febre alta, com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Esse texto é uma propaganda veiculada nacionalmente. Esse gênero textual, propaganda, utiliza-se da persuasão com uma, intencionalidade específica, condição para a existência de um texto. O que eu quero expressar com ele? Dá uma olhada. O principal objetivo desse texto é o quê? Letra A. Comprovar que o avanço da dengue no país está relacionado ao fato de a população desconhecer os agentes causadores. Por eu propor medidas, será que o objetivo é comprovar a relação do avanço ao desconhecimento dos agentes? B. Convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar os agentes causadores. Mantenha, encha, mantenha, coloque, remova, não deixe. Opa! Então, a gente, com esses verbos, encontra o quê? Propostas. Propostas que levam ao convencimento, à persuasão de uma mudança de atitude. Parece boa? Deixa eu completar. Demonstrar que a propaganda tem um caráter institucional e, por essa razão, não pretende vender produtos. Tem um caráter institucional? Tem. Instituição, Estado. Não pretende vender produtos? Não. Mas o objetivo do texto não é demonstrar isso. Isso acontece, mas não é alvo de comprovação, de demonstração. D. Informar a população que a dengue é uma doença que mata e que, por essa razão, deve ser combatida. Isso precede e até fortalece o convencimento. Porque, na verdade, não estou só informando, eu também estou tentando, com essa informação, modificar uma atitude. Letra E, sugerir que a sociedade combata a doença, observando os sintomas apresentados e procurando auxílio médico. E a E tem um detalhe interessante, fala de sugestão também, mas entra no mérito da doença. Enquanto a mídia, que aparece aqui, fala mais da precaução quanto às condições para que ela ocorra. Por isso, vamos fechar, gabarito, letra B. E aí, outra questão que envolve o conteúdo com que trabalhamos nessa primeira aula, olha a peça aí, novo sinal de trânsito e
uma simbologia de proibição e uma garrafa por trás dela. A unidade de sentido de um texto se constrói a partir daquilo que é dito, daquilo que não é dito, modo de se dizer, motivos, aparências, contexto. Isso tem outros nomes, né? Informatividade, aceitabilidade, intencionalidade. A aula inteira de hoje concentrada no enunciado de uma questão Enem com outros nomes, mas os mesmos conteúdos. Nesse sentido, a partir da leitura do anúncio, depreende-se que, letra A referência à proibição de beber no trânsito é feita a partir da, olha ela aí de novo, intertextualidade entre a placa de trânsito, que normalmente remete à ideia de proibição, tendo ao fundo a imagem de uma garrafa. Essa placa originalmente existe como regular? Não. Eu fiz com que a ideia de proibição, que é normal numa placa dessa, se some a algo que não faz parte dela normalmente? Sim, então, é o texto garrafa se relacionando ao texto placa. Relação entre textos e intertextualidade. Parece boa, deixa ela aí. Vamos lá. Letra B. A relação estabelecida entre a frase novo sinal de trânsito e a parte não verbal permite estabelecer um público-alvo específico, ou seja, pessoas envolvidas com álcool. Espera aí. Novo sinal de trânsito, trânsito não diz respeito só às pessoas envolvidas com álcool. Então, se falasse isso a respeito da placa, ok, mas não do texto verbal, que é bem mais genérico. B tá fora. Seguindo. C. O adjetivo novo, seguido do substantivo sinal, empregado no anúncio, remete à ideia de que agora existe uma nova placa de trânsito, que deve ser respeitada pelos motoristas. Até pela cara que tem a peça, isso não é um informativo sobre uma placa nova. É um jogo, é uma brincadeira, é uma forma lúdica de mostrar que não se deve beber em meio à direção ou antes da direção. Então, não estou informando oficialmente nada, o que descarta C. Seguindo. D. O anúncio tem uma finalidade específica interrelacionada. Nesse caso, a ideia de persuadir as pessoas a não consumirem bebidas alcoólicas. Até aí, ótimo. Agora, pois elas fazem mal à saúde, a preocupação da peça não é com a saúde do consumidor do álcool, mas com o fato de ele dirigir alcoolizado. Vamos fechar, letra E. A conexão estabelecida entre a placa de trânsito e a imagem da garrafa é construída com o objetivo de evidenciar quais são os motivos que levam as pessoas a não ingerirem bebida alcoólica enquanto estão dirigindo. Muito pelo contrário, elas estão partindo do pressuposto, as pessoas que criam essa peça, de que as pessoas consomem. E não, como diz a E, dizendo os motivos que levam a que elas não consumam a bebida. Elas consomem e a gente precisa evitar isso em meio à direção. Dessa forma, vamos fechar. Gabarito é letra A. Repara. Prova de linguagens, conteúdo associado à produção de redação. Ao longo de todo esse curso, você vai perceber que a resolução das questões a cada aula mostra o quanto a prova de linguagens pode sim se beneficiar dos conteúdos com que você conta na hora de uma produção melhor. E em breve a gente lança um curso somente feito com questões resolvidas, porque o sucesso dessa prova depende de capacidade de resolução e, ao mesmo tempo, sem dúvida, do conteúdo. Mas muito conteúdo sem capacidade de resolução não adianta nada. Ok? Um abraço e até a próxima.